Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, 30 de abril de 2029, abril já se foi, amanhã feriado, 1º de maio, teremos edição especial do Tempo e Dinheiro, dia do trabalho, a gente trabalha. E hoje nós estamos focados não só nos preços, não só no tempo, o Sérgio Braga vai trazer a previsão de tempo, eu também vou falar de tempo. Choveu bem ontem no Paraná, no centro do Paraná teve inundação, imagine, e a gente vai ver como é que fica a projeção dos próximos 7 dias. Temos projeção até dia 15 de junho, um mês e meio à frente, através dos serviços do Agrotempo do Almir Trevisan, tudo isso aqui no nosso Tempo e Dinheiro de hoje. E já vou focando, antes de falar dos preços, antes de falar das guerras, vamos focar no que aconteceu ontem à noite, um fato inusitado, onde o Senado não aceitou, derrotou a indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias foi rejeitado, foi recusado, e foi um choque, porque ele tinha sido aprovado pela comissão da CCJ, né? Então ele tinha condições de ir para plenário. Foi a plenário e foi derrotado, foi depois consolado, foi para a casa do Lula. Na saída da casa do Lula, essa foto que está viralizando é a foto histórica, a foto do ano, porque imagine, um senador, o indicado do governo ser rejeitado pelo Senado é um fato inédito. E o Jorge Messias chorando copiosamente, porque ele sentiu que ele foi usado pela segunda vez, a segunda vez que ele entra para a história de uma forma muito negativa, o cidadão Jorge Messias. A primeira foi quando a Dilma disse que o Jorge Messias articulou para o Lula não ser preso, naquela época da prisão dele, da história da Lava Jato. E a Dilma foi gravada pela Polícia Federal dizendo: vamos chamar o Bessias, né? Olha que ofensa que a Dilma fez para esse cidadão, que pela segunda vez foi usado pelo Lula para ocupar uma vaga como serventuário de Lula lá no Supremo, e foi derrotado, e ele chorou, sentiu o peso de ficar na história com esses dados negativos. Agora, o vídeo que circula mesmo na internet é esse que nós vamos mostrar para vocês, aí, esse velório que houve lá no Senado. O segurança tenta esconder das imagens o flagrante do sentimento de derrota que imperou, e aí, olha, parece que o Jorge Messias tinha perdido um ente familiar aí, tamanha o clima de desânimo, de velório que aconteceu ontem com a derrota. As análises de todos os órgãos de imprensa do Brasil dão conta que o Lula perdeu a eleição. E o Lula não tem mais condições de ir para o quarto governo. E não é de estranhar, como a gente já vem anunciando aqui no Tempo e Dinheiro, que ele desista de concorrer à reeleição. O fato é que a rejeição de Jorge Messias foi destaque na mídia internacional, conforme o Poder 360 mostra aí, porque não é só uma derrota do Jorge Messias, mas derrota de Lula, que não tem mais ambiente no Senado, não tem mais ambiente na Câmara, então, e também é uma divisão lá no Supremo, hein? O Lula está desconfiado de que o Alexandre de Moraes gostou da rejeição. Então, é toda uma discussão que implica em novos movimentos. Para nós, o movimento é que talvez, com isso, a gente consiga fechar a eleição no primeiro turno, dia 4 de outubro. Esse é o nosso destaque. Destaque internacional: a guerra do Golfo Pérsico entra num ritmo de Ucrânia, ou seja, o mercado está aceitando que os preços subirem e assim vão ficar por um longo tempo, enquanto que o novo líder do Irã, que não se sabe exatamente o nome, mas é um colegiado de militares da linha dura, dizendo que vão reagir se os Estados Unidos demonstrarem que querem, de uma vez por todas, ter acesso ao urânio enriquecido que está lá
para se fazer bomba atômica. Enquanto isso não acontece, o Estreito de Hormuz continua fechado, a Bloomberg dá esse destaque, que o Irã ameaça uma resposta usando mísseis balísticos se houver uma retaliação, uma continuidade dos ataques dos Estados Unidos. Portanto, os preços não estão olhando isso, no entanto, né? Porque enquanto que existe esse clima de belicosidade entre os dois países, o pessoal está considerando que os preços vão ficar por aí, e o petróleo hoje recua depois de chegar acima de $100. Continua acima de $100, nesse instante o WTI, o mais fino, para junho, 104,36 o barril, e para julho o Brent, que é negociado em Londres, a 108,35, mas com tendência de baixa, perdendo 2%. Vamos saber do Sérgio Braga como é que estão os preços na Bolsa, o dólar e também, daqui a pouco, a soja. Sérgio Braga, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Nessa véspera de feriado, quinta-feira, último dia útil do mês de abril, o mercado segue aí acompanhando, primeiro, a decisão da taxa de juros ontem do Banco Central, que reduziu em 0,25 ponto percentual a taxa de juros, a taxa Selic, a 14,5%, mesmo assim continua uma das maiores ou a maior do mundo, e o mercado cambial também de olho nessa questão do Irã, segue aí oscilando, o dólar sobe um pouquinho acima de 5, volta abaixo dos 5, mas sai 4,99 mais 68, tem alta de 0,44%. E se posicionando também o mercado acionário para o feriado de amanhã. Aqui no Brasil, hoje, alta 187.126 pontos, sobe 1,29%. Dólar bem próximo da estabilidade, em alta, índice Bovespa em alta neste momento. E quanto ao mercado de Chicago e Nova York, todas as posições, com exceção ao mercado do algodão, que em Nova York sobe. Chicago tem a soja em queda nesse momento, a $11,95 mais 25, uma queda de 0,25%, aliás, 0,15%. O milho negociado em Chicago com queda de 0,92 a $4,70, 13,62. O trigo hoje devolve parte dos ganhos, mas fica aí ainda acima dos $6,36, mais 12, 2,43 de queda. Café em Nova York recua 1,67% a 285,85. Londres não aparece na tela, mas tem uma queda de 2,5% a $3.361 por tonelada. Açúcar cai a 14,62%. Algodão a 82,20, alta de 3,79%, acompanha também o movimento de alta do petróleo. Petróleo que segue com o WTI a 104,39, devolve parte dos ganhos, mas com tendência viés de alta. Esse é o petróleo em Nova York. O petróleo Brent a $109,82, recua 0,56% em Londres. O ouro a 4.628,19, alta de 1,46%, João. Sim, antes de falar da soja, deixa eu passar uma tela também da Bloomberg, que o Davi tem nas mãos aí, mostrando que a pujança da economia norte-americana, apesar de guerra do Irã, apesar da guerra lá na Ucrânia, a economia dos Estados Unidos, segundo a Bloomberg, Sérgio Braga, cresce 2%, impulsionada pelo aumento dos investimentos em inteligência artificial, que é o novo denominador das economias do mundo. Nós utilizamos, você utiliza, o Tempo e Dinheiro utiliza, e cada vez mais a humanidade está usando a inteligência artificial, um novo salto, um upgrade, né, nas economias, nas inteligências de mercado com as inteligências artificiais. De onde veio isso? Dos meninos que estudaram, que foram para o fundo de casa, criar novos aparelhos, novas sistemáticas. Hoje nós estamos nesse nível, a economia crescendo 2%. Trilhões de reais circulando na economia norte-americana, fora os ganhos com petróleo, certo? Enquanto a Hormuz está fechada, o mundo se abastece com o petróleo mais fino, o WTI, lá nos Estados Unidos. E o Brasil se abastece nos Estados Unidos comprando diesel, né? Temos petróleo, mandamos para fora para refinar e importamos diesel. Essa é a situação do nosso país. Sérgio Braga, e a soja, como é que está nesta quinta-feira, último dia de abril? Bom, em tempo real, nesse momento, $11,92, o julho recua 0,42%. Com delay, mas mostrando queda, demais posições em Chicago ali. Opa!
Só o vencimento julho cai, as demais ainda estão do lado positivo, mas isso com delay. O maio, que tem rolagens de posições, sobe 0,25 a 11 dólares 82,50, mas o contrato mais negociado, julho 11,96,50, recua 0,50. Agosto 11,90,25, 0,50 de alta. Setembro 11,67,50, 1,5 de alta, mirando principalmente vencimento de Chicago, julho. Na B3, soja base Porto de Paranaguá, julho, 26 dólares e 33, uma queda de 0,15%, João. Pois é, o preço da soja fica nesse nível, o Vlamir Brandalize vai confirmar que ela vai trabalhar, quando bate no 12, os robôs põem para vender. Então, você tem que trabalhar com essa noção, ou seja, subiu, bateu nos 12, e subiu também o preço do fertilizante, subiram os custos para se fazer soja aqui no Brasil. É a nossa análise, mas daqui a pouco eu vou falar também de meteorologia, porque nós estamos sendo informados que lá em Santa Catarina ontem choveu 90 milímetros, depois de 6 meses de seca. Essa é a boa notícia desta quinta-feira. Então vamos analisar o mercado de soja e milho com Vlamir Brandalize, no ar da Vida Luz. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja muito bem-vindo nesta quinta-feira direto de Mato Grosso, Vlamir. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Boa tarde, Serginho. Olha, Serginho, saímos lá de Curitiba às 3 da manhã, a temperatura estava nos 10 graus e chegamos aqui em Cuiabá, 28, João Batista, e agora já está mais. Ainda vai, e você vai subir, você vai para o oeste, né? Vai para Diamantino, vai ficar um pouquinho mais quente. Mas vamos focar no mercado, Dom Vlamir. Tempo passa, tempo voa, o conflito lá no Golfo Pérsico parece que vai permanecer por um certo tempo. O Trump perdeu o interesse de derrubar rapidamente o regime iraniano, e com isso os preços do petróleo continuam lá em cima, e parece que o mercado está aceitando isso, tanto que hoje o petróleo está caindo um pouquinho e a soja também acompanha, cai um pouquinho. A leitura é essa, Vlamir? Olha, João, mais ou menos dessa linha, né? Porque ontem teve a super quarta, que não podemos esquecer, né, João? Que a super quarta é os juros, né? Ele influencia os mercados. O juro americano foi mantido, né, na mesma banda. Aqui no Brasil, que a queda de 0,25, muito pouco a queda. Mas um fator importante é que ontem o Putin e o Trump conversaram por mais de 1 hora por telefone, João. E automaticamente eles conversaram sobre o Irã. E parece-me que a guerra ali do Irã, que ela no momento não é a guerra, apenas é um travamento do Estreito de Hormuz, que é uma estratégia americana muito forte aí contra a China e contra a Europa, e automaticamente está dando sinais que vai entrar no piloto automático, né, João? Piloto automático é essas flutuações de dólar, aliás, de petróleo um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mais ou menos como já entrou a guerra lá na Ucrânia no piloto automático e não tem mudado muita coisa, mas o quadro é de soja aparecendo que ela bate ali perto do 12 dólares, né, João, que nela chegou, e daí ela já perde fôlego, né? É isso que o mercado está mostrando. Mas vamos entender, depois a gente fala especificamente da soja, mas vamos entender o contexto. Você fala piloto automático, mas piloto automático com o avião lá em cima, né? Que os preços pararam lá em cima. A pergunta é, pararam lá em Exatamente. cima? As cotações estão em alta. O produtor diz, mas 11 a 12 dólares que está girando não é alto. Para um momento que a safra mundial atende a demanda e para um momento que a safra americana está caminhando com um plantio bastante acelerado, João, hoje pela manhã conversando com o pessoal aí que a gente tem os contatos, eles já apontando que está com 30% da soja americana plantada, é recorde de velocidade. O normal de plantio americano é menos de 20 para esse período, a média, né? E começa a crescer a indicação de que a área americana possa ser maior do que 34,3 milhões de hectares, que é a projeção do USDA. Tem muita gente já apostando que pode bater perto de 35 milhões de hectares. Então, isso, se confirmado, é um fator que limita grandes altas, né, João? Ele acaba sendo um fator negativo para as cotações de Chicago, né? Sim, mas voltando à questão anterior, piloto automático lá em cima, por mais que tenha a pressão da safra americana, nós vamos trabalhar
por um certo tempo, com esse preço girando aí próximo de $12 por bushel Chicago, é isso? Eu acho que depois que passar a reunião do Xi Jinping com o Trump aí no meio de agora de maio, se tiver acordo entre Estados Unidos e China, para a China comprar essas 25 milhões de toneladas que o Trump quer vender de soja americana dessa nova safra para os chineses, o mercado pode se estabilizar perto desses 11,5, $12 e até algum momento trabalhar até um pouco acima. O grande gargalo é se não tiver acordo China e Estados Unidos e continuar nesse embate e a safra americana seguir em boas condições. Aí nós poderemos, aí sim, até perder os $11, João, porque a safra americana com 35 milhões de hectares que pode ser plantado, é uma safra que pode chegar a 125 milhões de toneladas. Eles escolheram 116 na safra passada, então é muita soja a mais que o mercado não tem muito onde colocar todo esse volume, né? Porque o grande comprador vai continuar sendo a China e acaba deixando estoques muito grandes americanos, né, João? E o mercado lá de Chicago acaba pressionando para baixo as cotações, né? Mas ontem, eu quero reafirmar para hoje, você disse, olhe mais à frente Chicago, olhe maio e junho do ano que vem. Eu estou olhando aqui, a CME está com 11,80. É um preço para se pegar, Vladimir? Olha, 11,80 acima no maio e julho 27 é posição interessante para o produtor garantir cotação, João, porque uma coisa é certa, o Brasil vai plantar a safra de soja igual ou levemente maior nesse novo ano, principalmente porque muita gente do sul do Brasil está indicando que deve reduzir, sul e sudeste, reduzir plantio de milho verão, esse que começa a plantar já em agosto, e vai avançar em cima de soja. E com isso, o Brasil já abre a nova temporada. Se o Rio Grande do Sul tiver um clima normal, que a gente espera que vai ter, nós abrimos a temporada com colheita potencial de 190 milhões de toneladas, João. E levando em consideração safra americana ser via cheia e safra da Argentina cheia, paraguaia, acabamos tendo uma oferta mundial de soja maior que a demanda, e aí a pressão negativa. Por isso que esses 11,80 acima, a gente comentou ontem, né? Para o futuro, é cavalinho encilhado para quem faz opção para garantir aquele nível de cotação médio-alto ali. Não é uma cotação altíssima, mas é uma cotação alta, melhor do que nós trabalhávamos no ano passado para as posições desse ano, que dá a condição do produtor já garantir custo de produção até sobrar uma margem, né? Pois é, então nós estamos falando de duas coisas muito claras, viu? Nós estamos falando do mercado físico, certo? E estamos falando do mercado de futuros. Então, assim, o que o Vladimir está dizendo dá duas possibilidades. Você travar contra baixa a Chicago ano que vem, pegar esses 11,80 e não deixar baixar, garantir esse preço para você, ou fazer como o pessoal da gestão TID tem dito, para você fazer dinheiro agora, virar dinheiro, aplicar na Selic, põe no banco, aplica na Selic e compra uma participação de alta. Pega um pedacinho desse diferencial que você vai ter de vendendo agora, você tem um rebate, tem um diferencial dos juros, e pega um pedaço e compra uma call, uma participação de alta em Chicago. Ou seja, o Vladimir está orientando, analisando o que pode acontecer diante dos fatos que ele tem nas mãos hoje. Mas até maio, junho do ano que vem, nossa, um ano à frente, muita coisa pode acontecer. Então, ou você trava contra a baixa, ou você participa da alta vendendo agora. Tenha informação, saiba quanto custa essa operação, saiba como fazer a operação em Chicago. Conte com o pessoal da gestão TID, o telefone está na tela, 199-7110-8610. Pergunte quanto custa a operação, pergunte como fazer, pergunte para o que a gente atender, que é o Fernando Sofiati e o Daniel Camargo, como é que se eles podem ajudar o produtor. Estamos lá para isso, né? Gestão TID, né? É mais um auxílio, né? uma empresa nossa aqui do Grupo TID, para que você possa melhorar seu handicap. Vladimir Brandalize, focando então no movimento de hoje, preços no Brasil, prêmios, como é que estamos? Olha, João Batista, os prêmios tiveram leve queda aí em relação ao que vinha trabalhando nos dias anteriores. Chicago aí operando com leve queda também está trazendo o que a gente está vendo de mercado. De balcão, hoje a maioria dos balcões brasileiros abriu na estabilidade frente a ontem. Sem grandes novidades. É véspera feriadão, amanhã é feriadão no Brasil e em muitos outros lugares do mundo também, né, João? Amanhã não é feriado nos Estados Unidos.
O Dia do Trabalho nos Estados Unidos é a primeira segunda-feira de setembro, da primeira segunda-feira do mês de setembro. Sim. E automaticamente as posições de balcão estão estáveis. Nos portos, hoje amanheceu 50 centavos em média mais baixo do que ontem, porque o mercado já está mais calmo. E outro fator importante é que talvez à tarde ele trabalhe até R$ 1 mais baixo do que ontem, com essa leve pressão de baixa que a gente está vendo aí no quadro de Chicago, né, João? Eu não vi como é que está o dólar. Davi, tem dólar disponível na mão aí, Davi? Continuou por volta de 5, né? Ele está estável? 4,99. É, Leve alta, viu, Vlamir? Então, o dólar, é por isso que eu citei. Chicago leve baixa, o dólar está em leve baixa, aí, quase 0,5% de queda. Ele automaticamente ele traz o Porto para R$ 1 a menos que ontem. Então, ontem tinha 130 no spot maio, hoje já fala 129,5, talvez à tarde 129. Ontem tinha 138 no Porto ali para outubro, novembro. Agora já se fala em níveis de 137, ou seja, R$ 1 menor nos portos. Nos balcões, ontem o mercado de Porto subia R$ 1, balcões não mudou. Hoje o mercado de Porto desce R$ 1, por enquanto os balcões não estão mudando. Talvez algum que corrija posição de balcão à tarde vai querer pagar uns 50 centavos menor, talvez R$ 1 menor. Mas é flutuação muito pequena, né, João, que está se dando. Tá, daqui a pouco a gente atualiza o dólar, também as últimas cotações em tempo real com o Sérgio Braga. E lembrando também que amanhã é feriado no Brasil, em grande parte do mundo, mas não nos Estados Unidos. Então, você quer acompanhar os preços de Chicago em tempo real? Pois não. Entre no Clube do Tempo e Dinheiro, temos um grupo de soja, milho e trigo para você acompanhar as cotações amanhã, feriadão, né? Nós estamos com uma edição especial programada para amanhã, tem material muito importante, mas as cotações de Chicago só lá no clube. Então, entre no clube, 7 dias grátis, mande uma mensagem de WhatsApp nesse telefone que está na tela, 199-9813-2915, para você entrar e acompanhar. Lembrando que você tem 7 dias grátis para fazer esse acompanhamento. Clube do Tempo e Dinheiro, melhor serviço do agro em tempo real, para você ser o produtor rural mais bem informado do nosso país. Ô, Vlamir Brandalize, vamos para o milho. Quer passar uma régua na soja? Podemos ir para o milho? Olha, João Batista, ainda continuo dando aquela dica, né? Está tendo muita oportunidade de barter aí para o pessoal nos insumos. Ainda tem muito insumo para girar, o giro de fertilizantes ainda está pequeno, e a gente tem visto pelo Brasil afora que a gente tem rodado muita opção de barter para a soja do ano que vem, com valores bem maiores que o valor da soja disponível agora. Então, o produtor tem que olhar essas condições e não deixar para amanhã, porque, como a gente comentou no início, a guerra está entrando no estilo de piloto automático, talvez ela demore para terminar, e o produtor está imaginando que vai ter uma queda de preço bastante acentuada de fertilizantes, que subiram pelo elevador. Eu acredito que quando ele começar a descer lá na frente, quando o petróleo voltar aí à faixa de $80, 75, depois de tudo calmo, os fertilizantes, principalmente, possivelmente vão descer de escada, não de elevador. E daí vai ser já na safra, né, João? Daí é tarde, né? Muito bem. Então, vamos agora saber como é que estão as posições do milho. Daqui a pouco o Sérgio Braga atualiza para a gente e a gente vai fazer a mensagem de apoio que temos aqui da Copavel e, na sequência, o Vlamir comenta os preços do milho. No ar, Vlamir. Atualizamos o milho na Bolsa de Chicago nesse momento, todas as posições em queda, o maio 4,63,25, tem um delay, mas mantém-se em queda o milho, julho 4,73,75, setembro 4,79 mais 25, dezembro 4,94,50. Cai o milho na Bolsa de Chicago, na B3, milho pressionado nessa véspera de feriado, segunda-feira certamente vai ser um dia de ajuste, maio R$ 68,33,
recua 0,64%. O julho, 69,75, 0,10 de queda. Setembro, 71,70, 0,49 de queda. Janeiro, 75 mais 0,2, queda de 0,11%. Davi, aproveitando também, vamos atualizar o dólar, já que o Brandalize e o João estão pedindo essa atualização. Vamos dar uma olhadinha. R$ 4,98 mais 32. Dólar cai nesse momento 0,26%. Ok, Sérgio. Então, Vlamir Brandalize, diante disso, continuamos de olho no milho lá para janeiro do ano que vem. A tendência continua, temos pouco milho e preços melhores. Exatamente, João. E não é só no mercado brasileiro, é o mercado global do milho, né? Porque a safra americana está caminhando aí com plantio também acelerado. Dá para dizer que o plantio americano não está com atraso, está perto de 30% plantado também. A média americana para o período é 25, então também está plantando bem, em ritmo normal. Mas tudo caminha que vai cair a área de milho. Cai 1,5 milhão de hectares, cai 2 milhões. Tudo que cair é produção americana menor de milho, João. Então, isso vai fazer falta no mercado global, que é um produto que o mundo está consumindo mais. Aqui no Brasil também nós estamos caminhando para a primeira safra com desânimo do produtor, né? O volume de giro de sementes de milho para a primeira safra é muito menor que o ano passado, então tem indicativo que vai ter queda de área. E automaticamente 2027 provavelmente vai ser um ano muito bom de milho. Dá para ver que nós temos as posições de Chicago aí trabalhando acima, bem acima de $5 o bushel, né? Então isso é importante, como o Sérgio está mostrando, as posições curtas aí todas acima de 4,60, 4,70, o spot, vamos dizer assim. Mas o importante é já a nova safrinha 2027 com o milho aí batendo a porta aí dos $5,10, $5,20, ou seja, cavalinho encilhado no milho lá na frente, Sérgio. É isso que, João, é isso que o produtor tem que olhar para frente. Nós estamos passando um ano apertado, tá? Sim, um ano complicado, mas nós temos que olhar o longo prazo para ir se garantindo com cotações futuras lá na frente, mercado mais valorizado, João. Sim, mas os custos estão lá em cima, vão descer por escada ou desce de Vai descer elevador? por escada, principalmente da primeira safra, né? A primeira safra que os insumos têm que girar agora, né, João? O produtor vai começar a receber insumo aí no final de junho, julho, porque os primeiros plantios de milho da safra de verão no sul do Brasil já acontecem em agosto e setembro, que é mês de plantio de milho. E até lá, a janela é muito curta, né? O tempo é curto. Dificilmente vai ter alguma alteração importante aí na questão de custos. Com o passar do tempo, a safrinha, que ela é plantada lá final de janeiro, fevereiro até o começo de março, essa tem tempo pela frente para o produtor se posicionar. Mas a questão principal, às vezes ele pega, espera, compra insumos mais baratos ali na frente, lá em agosto, setembro, outubro, lá para a safrinha, mas daí quando ele chega lá na hora da safrinha, a cotação do milho lá de 2027 não esteja mais acima de 5,10, 5,15, ontem rodou até acima de 5,20 no julho 27. Então ele tem que pegar momento de cotação boa, ela tá boa lá no futuro. E a questão dos insumos tentar trabalhar aí com um nível de custo mais baixo, João. O custo em geral cresceu para todo mundo, né? Mas o problema maior do milho é a primeira safra. A primeira safra bastante complicada e vai ter pouca chance de mudança aí na questão do custo. Tá, para encerrar a questão do milho, como é que está indo a lavoura, portanto? Você está indo no Mato Grosso, está aí no oeste do Mato Grosso, a área muito de boa produção de milho safrinha, e ontem lá no Paraná passou a chuva, chegou até a inundar o centro do Paraná, lá perto de Ivaiporã. Como é que você está vendo a qualidade da safra de milho, já a segunda safra, Vlamir? Olha, João, o Paraná ele teve chuvas bem generalizadas ali. O Paraná, nesses últimos 3, 4 dias, choveu bem. Então, a condição de clima, de umidade do solo, voltou ao normal para uma lavoura. A grande questão que a gente tem que levar em consideração é que tem muita lavoura que já tinha perdido muito, né, João? Que nem as imagens que o Davi está colocando aí no ar, são áreas que o produtor está perdendo o solo, está perdendo fertilidade, que choveu demais, né? Encheu os terraços, está rompendo o terraço, isso aí é um prejuízo
muito grande para o produtor. Mas nessa área, aparentemente, não se vê o que tem de lavoura, né? O tempo está passando e nessa hora o milho não pode ser tão pequenininho que ele está ali, né? É um milho muito tardio. E também não tem trigo, não tem nada, não aparece o que é que vai ter de lavoura nesse campo aí que foi mostrado. O que temos aí, João? Na realidade, Goiás, Minas Gerais continuam sofrendo, clima bastante desfavorável, calor e seca na maior parte das áreas. Aqui no Mato Grosso, no geral, as lavouras da safrinha estão dentro de uma normalidade. Tem lavouras muito boas, tem lavouras regulares. Mato Grosso caminha para uma safra acima de 50 milhões. Eu acredito que tem potencial nos 55 milhões de toneladas. Mas no restante do Brasil, a condição não é essa, não. Mato Grosso do Sul recebeu chuvas também no sul do estado, normalizou a umidade, mas também já tinha perdido muito. Paraná provavelmente perdeu 3 a 4 milhões de toneladas do potencial da safrinha e não volta mais. E vai depender que continue chovendo bem e que não venham geadas aí até o mês de junho. Então, a safrinha eu já considero ela prejudicada, João. Eu acho que a safrinha dificilmente vai passar de 105 milhões de toneladas. E isso o clima tem que seguir bem ainda nos próximas 6, 7 semanas. Goiás e Minas Gerais, provavelmente as perdas vão ser grandes, porque não tem chuvas, e ainda tem indicativo que vai continuar sem chuvas nos próximos 7 a 10 dias. Aí dificilmente o produtor vai ver uma lavoura boa de safrinha com essa condição de seca de mais de um mês, né, sem chuvas, em plena fase de florescimento do milho. É perda grande, né, João? Ok, Vlamir Brandalize, obrigado por hoje, hein? Continue a sua viagem rumo a Diamantino, bom trabalho, continue nos informando, claro, e à tarde você acrescentando as últimas informações de soja e milho lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Boa viagem, Vlamir. É isso aí, João Batista. Até daqui a pouco. Pessoal do Diamantino, daqui a pouco vamos estar aí no Sindicato Rural do Diamantino, junto com o nosso amigo Altemar Crolin, João. E hoje vai o superintendente do Senar aqui do Mato Grosso, o nosso amigo Marcelo, vai estar lá também. Muito bom. Boa viagem a todos aí. E vamos em frente. Olha, você, amigo do Tempo e Dinheiro, sempre lembrando, com essas análises do Vlamir, é bom você consultar o nosso grupo de gestão TID, para você saber como é que está a melhor posição para você garantir o melhor preço do milho. Você tem o milho físico e tem o milho futuro, ou seja, o milho do papel, o milho do preço. Então, garanta o preço, né? Faça travas contra a queda, participe de alta, consulte a gestão TID para saber quanto custa uma posição na bolsa. Telefone na tela, 199 7110 8610, 199 7110 8610. Isso é para você travar os preços. Agora, como é que estão as condições da lavoura, como é que estão as notícias das commodities, milho, trigo, café, boi? Use o Clube do Tempo e Dinheiro, 7 dias grátis para você experimentar, o telefone está na tela, e 199-9813-2915. E antes de chamar o Sérgio Braga, a nossa mensagem sobre o Clube do Tempo e Dinheiro. Você tem 3 cursos grátis, você entrando no clube. Veja aí. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Mês de abril ficou no retrovisor, agora maio, na próxima semana, segunda-feira, com ajustes esperados, começo do mês. Mercado de carne também segue aí monitorando a oferta, aumenta também a procura por reposição está mais valorizada nesse momento. O mercado futuro segue com alta em todas as posições,
maio 342,20, junho arroba 335 mais 0,5, julho 336,55, agosto 336,65. Ligeira alta na B3. Quanto ao mercado físico, Isabela Zavati, do CPEA, comenta como é que estão as negociações. Olá, Isabela. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA. E a nossa equipe de levantamento tem acompanhado que nessa semana o mercado está em tom de pressão baixista, pouca oferta de animais e pecuaristas mais resistentes nas negociações. Apesar então aí do frigorífico estar ofertando preços menores, os vendedores seguem resistentes, principalmente pelo fato de as pastagens ainda estarem boas nas regiões, permitindo então aos vendedores segurarem os animais e escolherem o melhor momento para negociar. Ontem, quarta-feira, nós acompanhamos uma menor liquidez para esse dia da semana, então é um dia que costuma ter maior movimentação, mas vimos aí muitos vendedores recuados, compradores também fora de mercado. Apesar disso, aqui no estado de São Paulo, nós acompanhamos negociações entre 350 e 360, então não vemos lotes aí acima dos R$370. Lotes pontuais aí a 365 e valores maiores que esses já não são mais vistos, né? Então o mercado agora realmente aí no patamar de 350 até um 365. O indicador do boi gordo CPEA Exalc teve média vista ontem de 355,25, refletindo então essa pressão baixista que vem ocorrendo nessa semana. Então seguimos aqui acompanhando as movimentações e voltamos com mais informações. Boa tarde a todos! Bom feriado, equipe do CPEA e a Bebedouro agora com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, a semana foi marcada por uma queda de braço entre pecuarista e frigoríficos, baixo volume de negócios e com ofertas de compra abaixo da referência ficando mais comum, principalmente por parte das indústrias com escalas mais confortáveis. Apesar disso, de maneira geral, abril foi um mês positivo para a arroba do boi gordo. Quando consideramos o preço médio para a Praça de São Paulo, houve uma valorização de 3,7% em relação a março e de 12,1% na comparação com o mesmo período de 2025. Além disso, a arroba ela teve um desempenho superior ao das categorias de reposição. Isso quer dizer, ela ficou mais firme que as categorias de reposição, resultando em uma melhora no poder de compra do pecuarista que faz a engorda. No mesmo período, o boi magro registrou uma alta de 1% e o bezerro de 1,7% frente ao mês anterior. Então, com isso, o poder de compra melhorou 2,7% na relação com o boi magro e 2% na relação com o bezerro. Como já comentamos aqui anteriormente, nós estamos nos aproximando do final de safra, o que tende então a elevar o volume de animais terminados nesse momento, em função da menor capacidade de suporte das pastagens. Esse fator, combinado com uma demanda mais moderada, resultado da pressão que a arroba do boi gordo deve sofrer nesse momento, pode abrir oportunidades no mercado de reposição no curto prazo. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima! Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Bom, com a apuração do CPEA, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite captado na média de fevereiro, em breve, segunda-feira, novas cotações, apuração referente ao mês de março, mas fevereiro em Santa Catarina ficou R$ 2,07,27. Ovo branco, na Grande Belo Horizonte, R$ 145,93. Batata padrão Ágata especial, no Rio de Janeiro capital, saco de 25 quilos, R$ 101,11. Tomate, salada longa vida 2A, em venda nova do imigrante, caixa aberta, R$ 105,00. Laranja, na indústria, no estado de São Paulo, caixa de 40,8 kg, R$ 26,43. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro.
Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Quinta-feira com café pressionado na Bolsa de Londres, julho, 3.369 dólares por tonelada, recua 2,26%. Em Nova York, o café nas negociações hoje em queda, todas as posições, rompeu os 3 dólares por libra, maio 299,50, julho 285,40, setembro 275,30, café para dezembro 267,60. Cá em Nova York, o café na B3, negociações com café sacas em dólares, maio 381 dólares, queda de 0,52%. Bom, vamos agora na Vida Luz ao mercado de mandioca, direto do CPE, com Fábio Isaías Felipe. Vamos lá. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bom, no mercado de mandioca, o que a gente observou nessa semana foi ainda um ajuste entre oferta e demanda. Produtores, de um lado, vêm com certo interesse pela comercialização, de outro, a indústria vem absorvendo esses excedentes que ocorrem em boa parte das regiões. Desse modo, possivelmente caminharemos para uma semana com poucas variações nos preços da raiz, exceto em alguns casos muito específicos. O mercado dos derivados passou a apresentar bastante lentidão nessa semana, e isso é resultado do fato de ser final de mês, e também o feriado trava muitas negociações. Uma boa parcela dos compradores, tanto de fécula como de farinha, tem adiado, tem postergado as aquisições, e isso manteve o mercado com uma liquidez abaixo do que a gente vinha observando anteriormente. E diante disso, as variações nos preços dos derivados também devem vir ali bastante limitadas. Então, o cenário que nós temos para essa semana, resumidamente, é de variações pouco expressivas nos preços, e diante disso, a média desse mês de abril deve vir ainda acima da média do mês de março. Enfim, na próxima segunda-feira eu trago atualizações para vocês sobre os fechamentos do mercado, com as atualizações sobre as médias desta semana. Até mais. Mercado de mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Muito bem, agora vamos falar de tempo. A frente fria passou ontem pelo sudeste, pelo sul, né? Veio pelo Paraguai, entrou no Paraná e no centro do Paraná ontem, quarta-feira, deixou inundação. Veja a cidade de Pitanga, no centro do Paraná, muita chuva, as estradas tomadas. A segunda imagem mostra a frente passando, né, para essa região do centro do Paraná, Pitanga, Paraná, e depois os estragos na cidade, né? A população atemorizada porque o córrego que passa pelo dentro da cidade subiu, né, e ameaçou as casas. A cidade foi atingida, como também a área rural de Ivaiporã, no centro do Paraná, perto de Pitanga, inclusive, são cidades próximas. Olha o estrago do temporal feito em Ivaiporã ontem, quarta-feira. Gostei para a gente ver essas imagens, é tradicional nessa época do ano, onde as curvas de nível, né, não suportam a carga de água que cai sobre as lavouras. Muito bem, agora vamos ver a projeção, como é que ficam os próximos 7 dias. Vou recorrer ao programa Cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e a nossa projeção começa por 7 dias, começa amanhã, dia 1º, né? Sexta-feira, dia do trabalho. Essa é a configuração. Tem uma frente no Paraná entrando pelo Rio Grande do Sul no meio do dia, avança, portanto, no Rio Grande do Sul, enquanto que o centro do Brasil continua aberto e as chuvas no norte do país. Muita chuva também lá no litoral do Nordeste. Isso é para sexta-feira. E o sábado, dia 2, o dia 2 tem essa configuração. A frente vai avançar, portanto, lá no Rio Grande do Sul, mas ela começa a ir pelo Atlântico, o centro dela vai para o Atlântico, se dissipa, portanto, quando muito chega a umidade para Santa Catarina. E o centro do Brasil,
No sábado continua aberto com chuvas lá no litoral do Nordeste e umidade no norte do país. Domingo, dia 3, a projeção do IMET mostra à frente as chuvas indo do Rio Grande do Sul para o Atlântico. Tem umidade, sim, tem uma curva de umidade, mas ela passa pelo litoral do Paraná, São Paulo, no dia 3, domingo. E o centro do Brasil, sem chuvas. Ó, Minas Gerais, seco, Bahia, o próprio Mato Grosso, enfim, o centro do Brasil seco no domingo. Dia 4, a projeção do IMET mostra a umidade passando pelo litoral do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Isso na segunda-feira, esse é o quadro que nós temos. Pulando para o dia 5, terça-feira, agora, a umidade e chuvas fortes no litoral de São Paulo, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, portanto, o litoral do Sudeste vai estar tomado por chuvas. E o restante do Brasil, vocês estão vendo, aberto, sem chuvas, clima seco na terça-feira. Quarta-feira, dia 6, nada de chuva no centro do Brasil. Começa mais uma frente chegando no Uruguai, e ela vem forte, hein? Isso no dia 6, quarta-feira, no Uruguai, entrando para o Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que fica, então, agora na quinta-feira, a última tela do IMET, dia 7. Dia 7, quinta-feira, a frente está entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Muita chuva indo para o Atlântico, mas deveremos ter chuvas no Rio Grande do Sul no dia 7, portanto, quinta-feira. Essa é a projeção do programa Cosmo do IMET. Agora eu quero fazer duas projeções mais à frente, utilizando os dados da Climatempo do Almir Trevisan, lá do Paraná. O Almir mandou duas telas, considerando a primeira, que vai do dia 28 de abril a 12 de junho. 28 foi terça-feira passada, portanto. Então, são praticamente 15 dias à frente, que essa tela mostra a concentração de umidade no Rio Grande do Sul. Esse azul é muita chuva, é quase que um dilúvio previsto para essa faixa sul do Rio Grande do Sul, sul e centro, e também a faixa central do Paraná, mais para o litoral. Vocês veem as áreas que receberão chuvas copiosas. O verde é chuva acima da média, o azul muito acima da média. Enquanto que o restante do país, vocês veem aí praticamente o Cone Sul, né, o Paraguai com chuva só na região leste, o Mato Grosso do Sul com chuvas do sul e o Paraná com chuvas até o dia 12 de junho. São Paulo para frente, Minas Gerais principalmente, sem chuvas, e o vermelho lá em cima, no Pará, é chuva bem abaixo da média, como também no litoral da Bahia, conforme vocês veem nessa tela. E o Almir Trevisan mandou uma outra previsão, já do dia 15 de maio a 15 de junho, portanto, 15 de maio, daqui a 15 dias começa essa medida, o mês à frente até 15 de junho. Essa é a configuração. Então, nesse mês, nesse período, 15 de maio a 15 de junho, chuvas bem localizadas, mas bem copiosas para o sudeste brasileiro. Sul e sudeste, principalmente o sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, chuvas acima da média. O litoral do Paraná, também com chuvas acima da média, como também o oeste do Paraná, ali em Foz do Iguaçu. Chuvas acima da média nesse período, 15 de maio a 15 de junho. A partir daí, chuvas no sul do Mato Grosso do Sul e chuvas no litoral de São Paulo, que a gente vê, onde está esse verde aí da transcrição do Almir Trevisan. O restante do Brasil, o branco dentro da média, né, média para esse período, que é período seco, né, véspera de junho, né, já estamos no inverno, e com o marrom, chuvas abaixo da média. Então, esse é o quadro que nós teremos nesse princípio de inverno, segundo o Agrotempo. São informações aqui do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continue conosco, sempre lembrando, hein, que nós temos o Clube do Tempo e Dinheiro, onde nós temos uma editoria, um grupo só de clima, atualizado constantemente, para que o senhor e a senhora sejam o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Você tem 7 dias grátis para experimentar. Veja aí o telefone para você entrar como integrante do Clube do Tempo e Dinheiro. O telefone é 199-9813-2915. É um telefone de WhatsApp para você mandar uma mensagem simples. Quero participar, quero entrar, quero comprovar, quero ver, enfim. Qualquer frase serve para que a dona Leia da Luz te coloque como integrante do Clube do Tempo e Dinheiro. Faça parte desse nosso serviço, o melhor serviço do agro do Brasil. Clube do Tempo e Dinheiro. Vamos em frente. E vamos em frente, chamando agora, direto da Serra Catarinense, Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo aqui para Tempo e Dinheiro e também para o Brasilzão pela frente.
Geada hoje de novo. Temos aqui, ó, de hoje até o dia 4, os próximos 5 dias, a chuva se concentra como de praxe nessa época do ano, ó, no norte, oeste e leste do país. No centro do país parece que antecipou. Já estamos aqui com aquele período seco que normalmente é mais característico do final de maio, junho para frente. Então, uma grande área aqui do país sem chuva. Aqui no sul, essa chuva aqui é principalmente amanhã. Chove forte amanhã no Rio Grande do Sul, pode ter alguns transtornos pontuais, 50, 100 milímetros, não dá para descartar entre sexta e parte de sábado. E aqui nos 15 dias nós temos o quê? Volumes altos de chuva em toda a parte norte do país, metade norte do Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, aqui no litoral do Nordeste, chove forte ó, entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, ondas de leste pode provocar chuva forte nessa região com transtorno na capital e áreas próximas. Tu vê que pega o leste, Pernambuco, quase toda a Paraíba, Elefantinho, aqui a região do Ceará, o norte do Piauí e o centro-norte do Maranhão. Nessa grande área central do país, pouco ou nenhuma chuva. Alguma chuva aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, sul e oeste de São Paulo, sul e oeste de Mato Grosso do Sul, noroeste de Mato Grosso, Rondônia e Acre. E no sul do país, bastante chuva também, aqui pegando principalmente o Rio Grande do Sul. O padrão de El Niño já começou aqui no sul do Brasil. O El Niño já está se formando, começou a se formar no Oceano Pacífico, então nós já começamos a sentir levemente os efeitos iniciais dele, principalmente por causa do Nino costeiro. Não, ele pode, vamos dizer assim, tem a parte acadêmica e a parte prática. A acadêmica ainda vai demorar mais um tempinho, talvez lá por julho, agosto, que o El Niño se confirme acoplado com a atmosfera. Mas na prática, nós já estamos sentindo os efeitos e as mudanças dele, isso é que importa. Em termos de temperatura, nós vamos ter o quê? Nos próximos 10 dias, os primeiros 10 dias de maio, de 1 a 10 de maio, acima do normal, abaixo aqui que indica normalmente chuva, e aqui no sul começa a mudar. Aqui também, entre esse sexta, fim de semana, segunda e terça, algumas áreas aqui do Mato Grosso, essa parte aqui do Mato Grosso, essa parte aqui do Mato Grosso do Sul, essa parte de São Paulo, essa parte de Minas e Goiás, algumas cidades poderão ter máximas de 34 a 38 graus. A maioria de 30 a 35, então calor. E aqui no sul vai diminuindo. E olha só a forte massa polar que está sinalizando já há alguns dias. Aqui é de 8 a 13 de maio. Vai fazer muito, muito frio, mas já está firmando a primeira massa polar atingindo o sul do Brasil, o centro-sul do Brasil. Tu vê que a friagem vem até aqui, ó, até o Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, partes de Minas, São Paulo e principalmente, obviamente, o sul. Hoje está amanhecendo aqui em São Joaquim, um pouquinho negativo aqui no centro da cidade, com geada. Aqui na Climaterra também está em torno de 3 graus, tem uma geada bem fraquinha. Está frio. Amanhã dá uma esquentada e depois vem frio e domingo e segunda pode amanhecer abaixo de zero em alguns pontos do Rio Grande do Sul e também alguns pontos aqui de Santa Catarina. Então vai ter frio forte no amanhecer de domingo e segunda, da metade sul do Paraná para baixo. Um bom dia dos trabalhos e voltamos na segunda-feira. Obrigado, Ronaldo. Lembrando mais uma vez também, tem uma entrevista especial que está sendo finalizada agora com a Desirê Brant, falando sobre El Niño, que vem no mês de maio, onde vai secar, onde vai chover mais, enfim, daqui a pouquinho. Primeiro, para o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. E você que faz parte do Clube do TID, já sabe, né? Tem 7 dias, né? Aliás, você tem 7 dias de graça para quem ingressar agora, tiver interesse, e além de fazer a assinatura, você pode fazer a assinatura anual e ganhar 3 cursos nesse pacote. O primeiro deles é o curso de Introdução aos Mercados de Commodities. Você já conhece, sabe quem é, o professor Maurício Bellinello. O curso número 2 com Vitor Caso, a comercialização da sua safra. E o 3 com o economista Adolfo Saxida, Princípios de Economia, Desafios da Inteligência Artificial. E esses cursos, para quem faz assinatura anual, ou para quem fizer a renovação por um ano da assinatura. Mais uma vez, lembrando a todos que amanhã é feriado, tem uma programação especial, mas muitas informações disponíveis para os associados do Clube do TID. Mais uma vez, uma ótima tarde. Amanhã a gente volta a partir das 13 horas, horário de Brasília, com uma edição especial no Dia do Trabalhador. Um abraço, até amanhã.